Olá, bem-vindas a mais um cafezinho, o momento aqui do podcast onde a gente pode falar com mais intimidade. Eu sou Luísa Domingues, psicóloga clínica, uma das responsáveis pela Casa da Vida, um espaço de psicologia e expansão da nossa saúde mental. E hoje nós vamos conversar sobre: é possível trabalhar com nossos sonhos? E depois de um episódio com a Luciana Pianaro, que é uma pessoa que eu adoro, admiro, e foi uma super realização, assim, poder estar ali presencialmente com ela, eu quero vir trazer para vocês também a minha contribuição. Humildemente, eu entendo que a minha história é uma história entre diversas histórias possíveis de uma vida com significado, um trabalho com sentido, mas eu não quero romantizar esse lugar. Porque senão parece que existem aquelas pessoas que nasceram para serem felizes com seus sonhos e aquelas que não. Eu tão pouco quero entrar num lugar de meritocracia e eu entendo totalmente onde cada indivíduo começa a sua corrida para ir adiante em relação aos seus próprios sonhos. Se você não tem saneamento básico, educação, dinheiro para comer, para se locomover, não vai dar para a gente pensar em algo além da sobrevivência. Mas depois que a gente passa a questão da sobrevivência, existe um espaço para a gente pensar em alguns sonhos. E eu vou contar um pouco para vocês sobre como é que foi para mim chegar aqui na Casa da Vida, não como uma forma de servir de exemplo, mas de vocês talvez se identificarem com algumas coisas que vocês também podem construir, coisas que vocês não gostam, não se identificam. Mas principalmente para dizer que não foi do dia para a noite que a gente chegou numa clínica gostosa, bonita, próspera. Eu comecei a atender, eu sempre quis atender. Eu já queria atender aqui em Pira antes de eu me formar, eu já queria fazer meu estágio aqui em Pira, mas por questões burocráticas não deu certo. Daí eu fiz tudo lá em Bauru, na Unesp, na minha faculdade. Mas eu já estava começando a dar uma paquerada nos profissionais daqui, para que quando eu chegasse eu pudesse começar a ter a minha clínica. E o primeiro lugar que eu atendi foi na clínica de um professor meu, de lá de Bauru, a clínica que ele tinha aqui, a esposa dele atendia nessa clínica, e eu comecei com um horário, que eu sublocava lá. Então eu comecei pequeno, a clínica era legal, era bonita, mas era pequena. E aí deu uma chuva aqui em Pira, teve um ano que deu uma chuva assim, até derrubou o muro do cemitério, sabe? E a clínica, várias casas sofreram uma deteriorização, e essa casa teve um problema, eles foram mudar. E aí quando eles foram mudar de clínica, não dava mais para eu ir junto. Aí eu fui para uma outra clínica, de uma outra pessoa que eu tive que procurar, só sublocava. E aí foi na minha terceira clínica que eu tive a minha primeira sala individual. Gente, a minha sala era assim, claramente a despensa daquela casa. Era claramente um lugar, tipo um quartinho. Eu atendia num quartinho, mas sabe, era o meu quartinho. Era o quartinho com a poltrona que eu consegui comprar na época, com o tapete que eu consegui comprar na época, com a decoração possível, no lugar possível. E não se compara com a Casa da Vida hoje, mas eu tenho tanto carinho por aquela sala que hoje eu nem acho bonita mais, né? Assim, as coisas que eu escolhi. Mas foi o que deu para fazer. E aí eu fiz do jeito que dava para ser feito. Para depois eu ir para uma clínica um pouco melhor, para depois eu ir trabalhar com uma amiga minha médica que tinha uma clínica melhor e depois tá aqui na Casa da Vida. Só que de tempos em tempos eu acho documentos, escritos, cadernos dos meus sonhos naquela época. E eu lembro de fazer um desenho, como que é a sua clínica do sonho, né? Como que é seu trabalho do sonho. E eu lembro que eu desenhava uma sala maior, porque a sala era petitica, uma sala maior com sacada. Essa era a minha visão, assim, sabe? E eu achava isso bonito e tal, e eu já ia meio que ali falando com a Mariana, se quando eu abrisse uma clínica, se ela viria comigo, se seria possível a gente abrir uma clínica juntas. E aí, por uma convergência cósmica, a gente chegou aqui na Casa da Vida, nessa casa física, e nós viemos juntas e a sala tem sacada. E eu fico pensando assim, nossa, se eu não tivesse nem me permitido sonhar,
que isso seria possível, eu não ia ter vindo visitar essa casa para saber quanto ela custava. Se eu não tivesse me permitido pensar que seria possível eu ter uma clínica com uma amiga minha da faculdade, eu não ia nem fazer essa proposta para ela. O que eu vejo é que eu, ao longo do desenvolvimento da minha carreira, que eu tenho 10 anos, 11 anos de formada, trabalhar na clareza do que eu quero. E não só ir fazendo. Porque o ir fazendo na vida, ele funciona, ele é funcional. Tipo, eu tô aqui nesse trabalho, aí depois eu fui chamada para um outro, eu vou, aí pode ser que eu vá crescendo num ritmo ou outro, e porque vai funcionando, e porque a vida vai acontecendo e vai exigindo que a gente mantenha nossas contas, nossos compromissos, a nossa vida pessoal, às vezes dá uma passada de perna na nossa vida profissional, tem divórcio, tem morte, tem filho, tem casamento, e coisas que exigem que a gente olhe bastante para a vida pessoal. Só que esse não pensar sobre que caminho estamos trilhando pode fazer com que a gente vá para um lugar que não necessariamente é onde a gente quer chegar. Então, a clareza sempre me ajudou. Como? Eu faço esses exercícios, sabe? Onde que você quer se ver no ano que vem. Todo final de ano eu sento, faço lá a minha retrospectiva, eu olho para as coisas que eu tenho, eu fico pensando o que eu quero, o que eu não quero. Até porque eu achava que eu ia querer coisas que hoje eu vejo que eu não quero. Antes de entrar na faculdade, eu passava na frente de uma clínica aqui em Pira, que tá lá o nome da psicóloga aí embaixo, psicóloga infantil. Nossa, eu achava aquilo assim, a coisa mais maravilhosa. Eu já tinha feito um desenho de como que seria minha clínica, entrar por um lugar, sair por outro. E eu comecei a atender criança e tive clareza que o meu trabalho com criança não é com atendimento individual. Então, a gente precisa também fazer, às vezes, para ver que aquilo não é o que a gente achou que ia ser. Tem uma idealização que as coisas só dão certo quando... que para acontecer a coisa tem que estar muito pronta, tem que estar muito linda. Então eu só vou gravar um podcast de vídeo quando eu tiver uma sala inteira do meu jeitinho. Eu não vou alugar, pedir para minha prima, se eu não posso gravar na casa dela, que ela tem um cantinho lindo lá à tarde, para que eu possa ir para lá. Não, eu não vou fazer isso. Então eu não faço. E aí também tem um lugar super confortável da gente não precisar se experimentar, ousar, fracassar, errar, fazermos coisas das quais a gente vai se arrepender, darmos errado em alguns momentos. Então eu não faço, porque aí eu não vou ter que lidar com isso. Quando a gente vai experimentando fazer, a gente vai se conhecendo também. O que faz sentido para mim e o que não faz? Quais são as pessoas às quais eu quero estar junto, quais as pessoas eu não quero estar junto no trabalho? Aqui na Casa da Vida, a gente já acertou e já errou. A gente já fez parcerias que fizeram muito sentido pra gente. E a gente já fez parcerias que hoje a gente pensa, nossa, por que a gente inventou de fazer isso? E tem a resposta, né, do porquê que a gente inventou de fazer isso. Mas hoje a gente tem clareza do que não funciona mais pra nós. Então, não é acertar o tempo inteiro. É errar, talvez, eu ouso dizer que até errar mais do que acertar. Só que cada erro vai trazendo clareza. E nesse momento é muito importante você se diferenciar do seu fracasso. Se um projeto não sai do jeito que você quer, não necessariamente significa que você é um fracasso. Significa que o projeto fracassou. Alguma coisa aqui nesse sistema não rolou, não deu certo. Eu preciso rever o sistema para conseguir fazer o projeto dar certo. Só que o que a gente faz geralmente? Então tá bom, vou lá, lanço o podcast, que é o que vai acontecer agora. Não sei se vai flopar, não sei se vai ser um sucesso, não sei o que vai acontecer. Então, não deu certo. Não deu certo, não rolou, e não vou mais fazer. Tentei lá, fiz uma vez, fiz uma temporada, não deu certo, não vou mais fazer. Ou eu posso ir para um lugar de estudo. Eu entendo que existem coisas que precisam ser melhoradas, eu ainda não sei o que é, então eu vou ter que estudar para melhorar. Eu vou ter que estudar para transpassar algo que não funcionou. E quando a gente se mistura com o fracasso, a gente acha que a gente não dá conta, que aquilo não é para nós. Se você recebe um não, né? Eu estava no momento de buscar os patrocinadores do podcast. E eu não tenho muita habilidade com isso. É um negócio que eu faço assim, sabe? Vamos lá, vamos tentar. E aí, você recebe muito mais não do que sim. Só que para receber sim,
você tem que receber vários nãos. Agora, se eu vou em 1, 2, recebo não e paro, eu não vou ter nenhum patrocinador. Se eu consigo entender, não, tem isso aqui que eu tenho que melhorar, tem isso aqui que talvez eu tenha que mostrar, tem isso aqui, aí eu vou conseguir os patrocinadores, os apoios, os convidados, que de repente eu posso ter. Também, a gente recebeu aqui nessa temporada as pessoas do nosso círculo bem fechadinho mesmo, advogado, dentista, gestora financeira, que são pessoas que já estão com a gente, que já fazem parte do nosso grupo de profissionais que a gente troca muito, mas a gente também recebeu pessoas que estão fora da nossa bolha. Luciana Pianaro, Blenda, Taine, que mesmo que seja amiga da Mariana, não tinha trabalhado juntas ainda. Só que foi através desses convites, através desse relacionamento que fomos cultivando ao longo desses anos, com a Luciana, com a Blenda, que a gente conseguiu estar ali com elas. De verdade, pra mim, estar com a Luciana era uma coisa bem distante, assim, sabe? Eu gosto dela, mas viu, ela vai dar bola pra mim. E olha só, me relacionando, prestando mentoria com ela, conversando com a Blenda no Instagram, fazendo convites para ela, honrando também o trabalho dela. Isso fez com que a gente se conectasse de alguma forma e elas pudessem estar aqui com a gente. Mas isso levou um certo tempo, que para mim, lá no início da carreira, eu não gostava, não achava legal ter que esperar. E eu lembro de uma coisa que uma supervisora me falou, quando eu estava na pós-graduação, ela falou assim: Luísa, eu entendo o seu tempo, mas tem o tempo do universo, né? E aquilo colou assim na minha mente. Porque o meu tempo, ele é rápido, ele é prático. Tem que resolver, resolve, acabou. Mas tem um tempo de maturidade, tem um tempo de troca, de conhecimento. Então, principalmente para mulheres que estão em transição de carreira, às vezes é difícil entender que a gente vai começar e não vai dar para você se comparar com uma mulher que já está há 10 anos no mesmo mercado e que já aprendeu por 10 anos. Você é nova nisso. Então, algumas coisas levam tempo. Tem um tempo para um projeto amadurecer. Mas isso não significa que vai ser um tempo passivo, que você só vai ficar lá esperando 5 anos para o negócio começar a andar. É um tempo para as coisas acontecerem e enquanto as coisas estão acontecendo, você também está fazendo acontecer. Para até chegar o dia aqui, no nosso caso, no meu caso, de ter aqui a Casa da Vida, e a Casa da Vida virou uma coisa que eu nem sabia que ia virar, porque teve a pandemia, né? Eu achava, na verdade, que eu ia querer ter uma clínica com, sei lá, quanto que era que eu e a Mati tinha falando? Acho que eram 10 salas, que a gente ia ter 10 salas, e aí a gente ia cada uma ter sua sala e chamar outras psicólogas para alugarem as salas. Nossa, e hoje a gente vê que não é assim que a gente quer trabalhar, que a gente não quer 10 salas de pessoas só para alugar o espaço e ir embora. A gente entendeu que a gente quer construir essa rede, que a gente quer crescer juntas, que nós queremos psicólogas que também queiram agregar para casa, que a gente também quer estudar juntas, a gente também quer conversar sobre os casos, a gente quer aprender sobre como é pra gente atender os casos, a gente quer estudar juntas vários temas, e aí cada uma é especialista numa coisa. Só que precisamos passar por uma pandemia, inclusive, para entender que a Casa da Vida poderia ultrapassar as barreiras de Piracicaba e que a gente poderia fazer esse trabalho com pessoas e com psicólogos também. Então, veja só, começamos sonhando com uma coisa e, de repente, estamos vivendo algo totalmente diferente e eu sei que a gente tem muito mais para aprender, eu sei que a gente tem muito mais para crescer, a gente tem muito mais para errar. Mas, e aí, né? Como é que isso acontece? Eu sei que é meio óbvio, assim, né, isso que eu vou falar, mas é necessário esforço. O que eu percebo muito claramente, na área da psicologia, tá, mas eu vejo também em outras áreas, é que quando a gente vê que dá trabalho ir atrás do que a gente gosta e dá trabalho trabalhar com algo que faça sentido, daí a gente estagna. Então, sentar para estruturar um projeto, sentar para fazer contatos com outros profissionais, conseguir agora nessa época de rede social, para quem quer fazer a expansão do online, conseguir sentar para fazer a estruturação, o cronograma, a produção do conteúdo, tudo isso dá muito trabalho. Então, se dá muito trabalho, eu não faço. E aí eu gosto de falar que é uma peneira, né? Uma peneira que vai passando pela peneira quem está disposto a fazer, quem está disposto a se esforçar. E não necessariamente trabalhar com o sonho, com o que se gosta, é fácil e brilhante o tempo todo. Porque esse é o problema da romantização
propósito no trabalho. A gente acha que vai ser sempre lindo, que vai ser sempre fácil, que vai ser sempre uma maravilha e não vai ser. Talvez você vai dormir tarde, talvez você vai fazer reuniões que vão tirar seu tempo da sua família, talvez você vai ter que sair de uma zona de conforto e ficar frustrada com algumas coisas. Mas é super importante a gente se esforçar, a gente conseguir colocar a nossa carga de estudo, de energia, de trabalho. Também pode ser necessário mudar a rota. Você acha que vai dar certo de um jeito, não deu, você vai ter que tentar de uma outra forma. E entender essa coisa do tempo, que o tempo do universo não nunca, né, mas muitas vezes não é igual ao nosso tempo interno. A gente, ao longo da caminhada, precisa conectar com pessoas que façam sentido, pessoas que te inspiram e que estejam dispostos a te ajudar. Eu entendo que não necessariamente dentro da mesma área. Pessoas que me ajudaram muito ao longo da trajetória, porque eu sempre faço mentoria, faço consultoria, converso com os meus amigos. Eu estou muito disposta a aprender com pessoas que estão em outras áreas, porque elas podem trazer outros pontos de vista que vão além do óbvio. E aí eu posso traduzir isso para o meu negócio, para o meu trabalho. Não estou falando em termos de psicologia clínica, a parte técnica do meu trabalho, tá? Porque a parte técnica é estudo, supervisão, terapia em dia, tudo isso é o mínimo, sabe? Para apresentar um bom trabalho. Estou falando da parte de expansão do projeto Casa da Vida, do sonho. E o que eu acho, assim, muito essencial é conectar absolutamente cada vez mais comigo mesma. Cada vez mais tá mais firme o que faz sentido para mim em ter a Casa da Vida, em ter esses projetos. Porque senão pode ser que a gente acabe gastando energia também em projetos que não fazem muito sentido. Conforme a gente vai... Já trabalhei em outros lugares também. Conforme a gente vai vivendo, assim, vamos entendendo que vão chegar propostas, vão chegar pessoas para fazer coisas que podem ser legais, assim, não, super legal, né? Mas a gente brinca, a ideia a gente tem um monte. A gente gostaria de fazer 50 projetos por ano. Mas é inteligente? Isso vai levar a gente para onde a gente quer chegar? Você ter esse norte verdadeiro, você saber aonde você quer chegar, dá muita clareza para falar sim ou não para as coisas que você vai pegar ou não. Porque senão a gente vai fazendo um monte de coisa e não chega lá naquilo que realmente faz sentido. E aí eu vou bater forte aqui com vocês, na importância da gente investir em autoconhecimento. De você entender se você está fazendo uma coisa por você, que faz sentido para você, ou se você está fazendo uma coisa porque está todo mundo fazendo. Ah, então agora que todo mundo tem um Instagram, eu vou ter que ter um Instagram? Não sei. Faz sentido para você? Tem a ver com onde você quer chegar? É seu perfil? Ah, agora está todo mundo fazendo podcast, eu vou ter que fazer? Não sei. Tá todo mundo também fazendo beach tênis. Faz sentido pra você? Pode ser que sim, pode ser que não. Um passo importante é entender quais são os nossos sonhos e os nossos objetivos. E para isso a gente vai precisar reservar um tempo para investir nisso. Ou em terapia, ou lendo livros sobre o tema. Eu sugiro até um livro para vocês que chama Um Trabalho para Amar, que é um livro da The School of Life. Que você consegue ir entendendo o que faz sentido, o que não faz sentido em termos de trabalho. Talvez você precise buscar ajuda profissional, um psicólogo que trabalhe com orientação de carreira, ou que trabalhe com uma mentoria, ou que faça teste vocacional. É muito importante que você busque ajuda, peça ajuda humildemente de pessoas que te inspiram. Você pode fazer isso lendo biografias, como por exemplo a do Phil Knight, que a Luciana indicou, aquele livro A Marca da Vitória. Eu gostei bastante da biografia da Gisele Bündchen, a gente entender assim como foi para ela ser tão jovem e trabalhar com uma coisa sendo criticada pela própria aparência. Eu gostei muito da biografia da Michelle Obama, trazendo assim, né, nossa, como é ser esposa de um cara que decidiu ser presidente, aí você vai querer estar junto, não vai estar, no sentido de ir conectando com o que era importante para ela. Mesmo eles chegando em lugares que não sejam os lugares que você quer chegar, não significa que pode ser que você queira, claro, né? Mas eu não quero ter o tamanho da Gisele Bündchen ou da Michelle Obama, eu tô conectada com outras coisas. O que eles aprenderam me ajudaram a entender como eu lido com as minhas dificuldades, porque existem dificuldades no caminho. E aí a gente buscar pessoas que nos inspiram, que a gente se identifica, pra estar com a gente nesse momento,
é muito especial para firmarmos os nossos caminhos. E a terapia pode ser um grande divisor de águas nesse momento, principalmente para você entender o que faz sentido para você e o que é reprodução do sistema social, sistema familiar, uma expectativa de outras pessoas em relação a você. Uma coisa que não vai dar para abrir mão é de educação e capacitação. Isso implica em investir tempo e muitas vezes investir dinheiro. Se organizar financeiramente, inclusive tem um podcast aqui sobre isso, Cafezinho, sobre educação financeira para mulheres. A gente se organizar para fazer aquilo que a gente quer fazer, não só em termos de sonho, de viagem ou adquirir bens, mas para a gente estudar. O quanto a gente vai investir nos nossos estudos para a gente crescer. Continuar aprendendo e se capacitando é essencial para qualquer tipo de crescimento em negócio. E também existem cursos e oportunidades que a gente pode fazer sem custo, para que a gente vá se desenvolvendo e podendo bancar isso depois. Não aprenda apenas o básico. Não faça só o que todas as pessoas fazem. Escute a si mesmo, para você poder colocar o diferencial no seu trabalho. Os dados mostram que a educação contínua pode abrir muitas portas. Se não tem dinheiro, faça cursos gratuitos. Ofereça-se, por exemplo, para ser ajudante, para ser ali como se fosse um estagiário, para que você possa ganhar bolsa. Aproveite esses recursos para você se aprimorar. E o que eu acho essencial, principalmente para nós mulheres, é a gente se certificar de estarmos cercadas de pessoas que nos apoiam. Pode ser que tenham pessoas que você ama muito, seus pais, suas amigas, seu parceiro, parceira, e que não aguentam muito ver o seu crescimento. Ou assim, eu aguento ver ela crescer, mas só até onde eu já cresci. Mais do que eu cresci, não vou conseguir suportar. Não é algo que a pessoa faça com super consciência. Mas existem essas pessoas. E talvez tenha momentos que você tenha que decidir romper com essa pessoa, ou pelo menos parar de falar sobre esse tema com essa pessoa. Você tem uma amiga super querida, que tem uma empresa X, e você tá fazendo sua empresa, ela tá te ajudando, sua empresa começou a crescer mais que a dela, e começou a pegar pra ela. Se vocês não puderem conversar sobre isso, ou se você percebe que a pessoa não consegue aguentar, não te incentiva de crescer mais, muda a rota para você se conectar com quem aguenta ver você crescer. Talvez essa rede seja paga, talvez seja uma mentoria, uma consultoria, para que a pessoa te ajude a olhar para lugares que você ainda não olhou. E isso também precisa investir tempo e dinheiro. Busque mentores que possam te inspirar, que possam te guiar, e lembre-se de se dedicar com muito carinho. Eu não sei se era muito isso que você queria escutar hoje. Talvez você queria que eu te dissesse, claro, é super possível você viver do seu sonho, basta acreditar, tipo música da Xuxa. Mas a questão não é só acreditar, a questão é fazer. Correr atrás, talvez você tenha que investir na sua capacidade de resiliência, na sua coragem de ousar e também na clareza mental, de onde você quer chegar. Eu quero muito saber como esse podcast te tocou, como esse episódio te tocou. Deixe seu comentário para mim lá no Instagram ou aqui, se você desejar, e compartilhe isso com outras mulheres que você sabe que precisam ouvir para que possam ir atrás dos sonhos, aquilo que faça sentido para cada um. Um grande beijo, muito obrigada por estarem comigo. Até a próxima.